Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Negro. E vou te falar, em Flamengo não tem paz. Essa bomba que foi lançada pelo Eric Farias está rendendo e vai render muito mais. O clima no Flamengo, principalmente relacionado para o treinador Paulo Souza, que após a vitória sobre o Católica, tinha ali um ar que poderia entrar nos trilhos, a forma como conduziu a situação do Diego Alves e essa granada, essa bomba que foi lançada hoje, as coisas tendem a ter uma grande reviravolta, porque o clima no Clube de Regata do Flamengo, neste momento, o frio está batendo, mas lá está fervendo, borbulhando de todos os lados. Paulo Souza, jogadores, diretorias. Gente, para quem está chegando aí e não entendeu, vamos esclarecer o que aconteceu. O Eric Farias, participando do Seleção Sport TV, soltou uma grande bomba que a pergunta feita para o Paulo Souza relacionado ao goleiro Diego Alves, a qual ele acabou expondo o goleiro, jogando no ventilador o que estava acontecendo, segundo o Eric Faria, ele soltou dizendo que a pergunta foi encomendada. E aí, tá? Ainda indagaram a ele no programa, encomendada por quem? E ele deixa bem claro que seria pelo Paulo Souza. Ele afirmou, tá? No programa. Quem assistiu, quem não assistiu, fique tranquilo. Na nossa live eu vou trazer mais situações aí de pessoas que estavam lá, tá? Estavam lá e já me relataram. Ele indagou e ele afirma que encomendado pelo Paulo Souza, que queria falar sobre o assunto. Logo depois, ali apurando, o Eric volta e traz um novo relato. Por quê? A pessoa que fez a pergunta ao Paulo Souza, o Fred Huber, também é da Rede Globo. Talvez o Eric se esqueceu. E aí ele tenta consertar, até porque o cara mandou uma mensagem para ele. E ele fala isso no programa. Acabei de receber uma mensagem do Fred aqui, que foi o nosso amigo que fez a pergunta. Ele acabou me falando que eu coloquei mal as palavras de a pergunta foi encomendada. Aí ele recebeu somente a informação que era uma pergunta quente, que era uma pergunta bombástica. Gente, mas não é. É absurdo o que aconteceu. É absurdo. Inadmissível. Principalmente um tema que foi jogado para poder o treinador entrar bicando e expondo o Diego Alves. Independente de qualquer coisa, a forma que está sendo conduzido essa situação pelo Flamengo e pelo Paulo Souza, que expôs o Diego Alves, e falo para vocês, os jogadores do Flamengo estão pé da vida com o Paulo Souza. Alguns jogadores estão apoiando o Diego Alves e não gostaram da atitude do Paulo Souza. Diego Alves é uma das lideranças do Flamengo, um cara que tem um temperamento difícil, mas faz parte de um grupo forte do Flamengo, e o Paulo Souza expôs um companheiro. O grupo não está aceitando. Inclusive, estão pedindo uma retratação do treinador. A diretoria do Flamengo também pede que o treinador se explique melhor, e Paulo Souza já até prometeu na próxima coletiva contra o Goiás se explicar dessa situação. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês aqui, não tem explicação, é rua. É rua. E novamente, tá aqui, olha o que o Eric Faria fala. Ele deixa bem claro. Um esclarecimento. Quando falamos perguntas encomendadas,
é uma dica em off de que o assunto vai render. Simples. A palavra encomendada nada tem a ver com relação pessoal. No caso, o Fred fez que o faria também ao receber uma dica. Gente, na boa, estou aqui conversando com 2 amigos que estavam presentes na coletiva. Um, inclusive, está revoltado porque ele já tinha me relatado que estaria revoltado, estava revoltado porque chegou primeiro e não conseguiu fazer pergunta. Já estive em algumas coletivas, principalmente quando a assessoria do Flamengo está direcionando quem vai falar. E realmente existe pessoas que é colocada na frente. Essa pessoa pode... É a famosa carteirada. Tem a carteirada. Vai de acordo com a relação que você tem com o assessor. E pessoas já estão relatando que houve conversa antes da coletiva começar. Eu vou trazer tudo para vocês detalhado na nossa resenha de 7h30 da noite. 7h30 da noite. Trazer relatado tudo que estão me passando aqui de pessoas que estavam presentes na coletiva e já até me falaram. Foi encomendado assim, porque aquilo foi estranho. Foi estranho. Conversa antes, acontecendo, dando ali a informação, é isso, e depois a pergunta foi feita. De um tema que não tinha nada a ver. Foi encomendada. Agora, quem encomendou? Foi o Paulo Souza, porque o Eric, ele afirma que o Paulo Souza ou o seu staff, mas aí o staff do Paulo Souza ele faz parte, queria falar sobre esse tema. Ou seja, queria dar um bicudo no Diego Alves. Que a gente sabe que a gente está vendo que o Paulo Souza não está mais aturando o Diego Alves. Mas ao ponto de chegar numa canalice de utilizar uma coletiva para expor um ativo do clube, independente de quem ele seja, irmão, alô Landim, se tu não demitir agora, isso é justa causa, independente de qualquer coisa. E olha quem me acompanha que sabe, sou um cara que sou bem ponderado na questão do Paulo Souza, mas isso não, pô, safadeza não. Não tem como. De acordo com o Eric Faria, o Flamengo vai se posicionar oficialmente pedindo uma retratação do Paulo Souza. Irmão, não tem retratação. É mandar o cara embora, pô. É mandar o cara embora. Ele e quem tá ajudando a fazer uma situação dessa, porque independente de quem passou a informação, quem foi ao jornalista falar, ó, pergunta isso aqui, tem que ser mandado embora também. Isso não tem que existir. O Flamengo tá uma verdadeira... Gente, é zona, mas não é essa zona. Meu irmão, não dá, não há palavra para definir o que tá o Flamengo. Bagunça, zona, é zona. Que até tu vai na zona, aí a zona é mais organizada que o Flamengo, irmão. Que isso? A ponto, meu irmão, de precisar estar encomendando pergunta. Agora vai esperar o quê? O cara... No Goiás, no jogo contra o Goiás, tentar falar o quê? Eu quero ver, seu Paulo Souza, o Flamengo empatar ou perder para o Goiás no Maracanã. Eu quero ver tu explicar isso na coletiva depois. Não tem mais clima. Até porque os jogadores do Flamengo, inclusive o Diego Alves, que é uma retratação pública do Paulo Souza. Nossa, gente, que ponto chegou? Esse cara não tem mais moral. No momento que ele for pedir desculpa, me desculpa aqui, ele não tem mais moral. Os jogadores hoje estão olhando com o Paulo Souza em desconfiança. Você perde o vestiário. Ele já perdeu. Porque parte dos jogadores do Flamengo estão em apoio ao Diego Alves. Não gostaram como o Paulo Souza conduziu a situação. Expôs o companheiro de grupo. E afirmo para vocês, hein? O clima... já era. Aproveita que Jesus ainda não embarcou. Liga agora, Landim, e chama o velho. Chama o velhinho de volta, porque o elegante, o romântico, está se tornando um belo de um FDP. Porque de romântico, meu parceiro, esse tipo de romantismo aí, eu nunca vi, não. Que situação está o Flamengo?
Meus amigos, lembrando a vocês que 7h30, estou aqui, ó, o telefone não para. Estou conversando com 2 amigos que estavam na coletiva e vou trazer relatos importantes de quem estava lá e viu o que aconteceu. Não perca a nossa live de 7h30. Deixa o like, se inscreva no canal nesse botão vermelho aí de baixo e depois de tudo que aconteceu, a única coisa que não resta falar é rua! Saudações!